Agora uma informação que o Fiuza mencionou há pouco, a gente traz em detalhes. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a remoção de publicações que dizem que Lula defende a invasão de igrejas e a perseguição de cristãos. Segundo o magistrado, as publicações prejudicam a honra e a imagem do petista e transmitem supostas informações falsas. Os conteúdos denunciados pelo PT mostram a amizade de Lula com o ditador Daniel Ortega, o associando à perseguição de cristãos. Apesar da amizade, o petista tem evitado comentar a situação da Nicarágua. Nesse ano, Ortega tem fechado canais e rádios católicos, expulsado missionários e perseguido padres, bispos e freiras. Fiuza. Você veja, né, o critério do Tribunal Superior Eleitoral. Ele está determinando que você não pode publicar, a Gazeta do Povo foi censurada, post da Gazeta do Povo foi censurado. Isso é muito grave, muito sério. Hein, Fernando Henrique? Presidente Fernando Henrique, isso é muito sério. A Gazeta do Povo, um jornal, foi censurado por mostrar que este ditador da Nicarágua, que é autor ou não dessas perseguições, cadê os intelectuais, os defensores da democracia, os signatários da Carta da USP, esses economistas do Plano Real que estão agora apoiando o grande democrata Luiz Inácio da Silva? Vocês não acham estranho que numa eleição seja proibido você mencionar que um candidato apoia um ditador que tem essas práticas? Onde é que está o erro? Vocês estão censurando o quê? Vocês querem censurar o Ortega? Então vocês vão lá em Manágua e dizem, olha, você não pode perseguir ninguém, porque senão o pessoal vai publicar lá e vai atrapalhar o Lula. Ou censurar o Lula. Olha, não apoia ele não, porque senão o pessoal vai dizer se você apoia um ditador que persegue jornalistas, religiosos, padres, etc. Voltando, quem está determinando esta censura em plena eleição é o Tribunal Superior Eleitoral. Aí eu só quero fazer uma lembrança. Este Tribunal Superior Eleitoral, por acaso, é o zelador da garantia da lisura eleitoral. Este sistema que não é auditável, que é defasado, lá vem ele falar de fraude. Não, quem tá me convidando a falar de falta de transparência e de inidoneidade são as autoridades eleitorais. Então, um sistema que não pode ser auditado, um sistema que é defasado, um sistema que já foi violado. Os líderes, os comandantes, os administradores deste sistema estão fazendo esse tipo de trabalho, que é impedir, que é cercear a informação, beneficiando um candidato. Quem é que vai dizer que isso é uma conduta equilibrada? Então, vocês querem continuar confiando no TSE, confiando no atual presidente, naqueles antecessores que faziam política, ficavam gritando contra o presidente? Vocês confiem. Agora, o que eu quero registrar, só para concluir, é que o senhor Lula da Silva, esse personagem que tem, né, a sua grande frente ampla, um nerd carente, uma cantora de funk, uma subcelebridade da MPB, uma pesquisa da XP, outra da Genial, outra do Datafolha, outra do IPEC, o William Bonner dizendo que ele não deve nada. É isso que ele tem, porque eleitorado, rua, ele nem vai. Esse personagem é o recordista de votos na história do Brasil no primeiro turno. Esse personagem cuja campanha, cuja representação não é visível em lugar nenhum, é o campeão, é o fenomenal Lula da Silva. Assim como o Joe Biden. Vocês acham que a gente, a Ana Paula, eu, ficamos fazendo esse paralelo porque a gente gosta, à toa? O Joe Biden era a mesma coisa, ele não ia na rua, não fazia comício, né? Ninguém gostava dele, era um obscuro. O Lula não... É uma assombração do passado, né? A não sei que vocês tenham esquecido o mensalão, o petrolão, etc. Aí ele ressurge, impávido, potente, com a testosterona de 20 anos, como recordista. Eu tenho o direito de achar isso estranho.
Eu tenho direito de querer esclarecimento, porque a eleição não é aferível, não é auditável, e quem a conduz é capaz desse tipo de coisa. Só queria, para terminar rapidinho, Vitor, desculpa o comentário longo, só queria ler um trechinho de uma matéria da Folha de São Paulo, que diz o seguinte, uma matéria de bastidores. Nos bastidores, a análise de parte da Corte, está falando do TSE e do STF, é que um cenário em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, seja eleito, será mais confortável para o tribunal. Isso é uma matéria da Folha de São Paulo. Ou vocês desmoralizam a Folha de São Paulo, dizem que isso é fake news ou é mentira, ou o STF e o TSE têm que responder. Porque está dito aqui que é confortável. A eleição do Lula é confortável para o tribunal. Isso que todos nós estamos aí meio empurrados para achar, mas será possível? Né? Porque só beneficiam, só fazem cerimônias de condecoração de subcelebridade e só atacam o presidente da República. Conclui a matéria da Folha de São Paulo, conclui não, mas um outro trecho. Em conversas reservadas, ministros afirmam que o ideal no momento é o ministro Alexandre de Moraes, principal algoz de Bolsonaro no STF. Eu li bem isso, vou repetir. Conversas reservadas, os ministros afirmam que o ideal no momento é o ministro Alexandre de Moraes, principal algoz de Bolsonaro no STF, iniciar uma mudança na forma de atuar já no TSE. Eu sou um ignorante, não entendo nada de política, sou um mero observador, mas a minha impressão é a seguinte: se o ministro Alexandre de Moraes, se o TSE como instituição, se o STF como instituição, não vierem a público desmentir, dizer que isso é um absurdo, que isso jamais poderia acontecer. E, eu não defendo os métodos, mas quem faz fake news hoje em dia, para eles mandam a Polícia Federal arrombar. Está errado, óbvio que está errado, mas é o que eles têm feito. Então, eles vão fazer isso com a Folha? Eles vão mandar a Polícia Federal invadir a redação da Folha para dizer que o Alexandre não é o algoz do Bolsonaro? É só para lembrar, o Alexandre é quem guarnece a lisura e a idoneidade desse processo eleitoral. Que vocês estão dizendo aí, não tem problema, não é auditável, mas não tem problema. Vamos ser positivos, legalistas e otimistas. Vamos aguardar para ver o desenrolar dessa história.